Sextou, meu povo! Muito boa noite para todo mundo que está aqui ligadinho na tela da TV Gazeta nessa sexta-feira santa. A Michele tá o quê? Aproveitando o feriado de Páscoa e eu, Marina Buffon, estou aqui firme e forte no plantão para te trazer todas as novidades do seu time do coração. E comigo, eu não tô sozinha, além de vocês aí do outro lado, tá essa dupla incrível que trabalha, a gente trabalha diariamente juntos aqui, né? Palmas então para Thiago Salazar e José Paz, queridos repórteres aqui hoje também de plantão. Todo repórter tá de plantão hoje, porque o Silvestre também tá de plantão hoje, não é isso, gente? Tá de plantão, Silvestre? Ele tá também, ele tá, porque ó... Gente, olha lá, ele tá no Parque São Jorge, tá no coberto, né, pra não tomar chuva, claro. Trabalhando. E é isso, né? Ó, nós quatro trabalhando aqui hoje, gente, pra trazer tudo pra vocês, porque o Gazeta Esportiva tá recheado de informação e opinião também, olha só. O Alexandre Silvestre, que a gente acabou de mostrar pra vocês, tá lá no Parque São Jorge, pra tentar descobrir quem vai ser o próximo técnico do Corinthians. Também temos as preparações aí de Palmeiras, Santos, São Paulo para a rodada do final de semana e uma matéria também muito especial sobre a Portuguesa que está de volta às competições nacionais. Fica com a gente até às 7 da noite, mas a gente já volta logo depois dessas dicas. Já estamos de volta, foi rapidinho, né? E ó, a gente inicia por aqui com uma grande notícia. No começo dessa semana, a Michele mostrou um presentaço da capa para um dos nossos telespectadores. Vocês lembram? Ó, a Maria Nildes foi quem levou para casa esse super kit com um par de tênis e uma camisa da capa. Olha aí, gente. Ela comemorando com presente, porque é Páscoa, não é só chocolate, não. Tem presente da capa também, gente. Então, parabéns para Maria Nildes e obrigada sempre a capa, ao Fabrício, por esse kit maravilhoso. Semana que vem tem mais, vocês ficam ligadinhos aí, tá? Vamos chamar já Alexandre Silvestre aqui. Ale, vem pra cá para tentar responder essa pergunta que atormenta a cabeça do torcedor, né? Quem vai ser o próximo técnico do Corinthians, pelo amor de Deus? Vem pra cá, Alexandre Silvestre. Boa noite, tá chovendo aí? Tá chovendo, por isso a gente posicionou a equipe aqui debaixo da marquise da entrada da sede social do Corinthians, no Parque São Jorge. Movimentação bem tranquila nesse feriadão, uma feliz Páscoa para a galera que nos acompanha. E o Corinthians ainda não anunciou o nome do novo técnico. O Corinthians negocia com Dorival Júnior, é a bola da vez, é a vontade da diretoria. O Dorival Júnior tem um perfil de técnico que agrada à presidência, ao Fabinho Soldado, que pode contornar melhor problemas internos de vestiário, trazer uma certa harmonia ao vestiário do Corinthians. É um treinador que costuma fazer o time jogar de maneira simples, arroz com feijão, deve manter o esquema 4-4-2 que deu certo com a família Dias, sem inventar muita moda, o Memphis jogando onde ele gosta, enfim, a questão é acertar os detalhes. O Corinthians está em contato com o Dorival Júnior desde a derrota para o Fluminense. Já na madrugada, no dia seguinte, as conversas se iniciaram, os contatos, as trocas de mensagens, mas ainda não entraram num denominador comum. O Corinthians gosta da ideia, claro, tanto que está atrás do Dorival Júnior. O Dorival, ao que eu apurei, gosta também da ideia de treinar o Corinthians. O Dorival já foi técnico do Santos, do São Paulo, do Palmeiras. Falta treinar o Coringão, mas o martelo ainda não foi batido. O Corinthians tem na lista de possíveis chegadas também, se não der certo com o Dorival, por exemplo, o Tite. Só que o Tite tem alguma rejeição, por mais que ele tenha sido campeão do mundo, grandes trabalhos, ele recusou o Corinthians algumas vezes. O pessoal meio que torceu o nariz para ele, ficou de voltar e não voltou. E o Luiz Castro foi um nome que pintou nas últimas horas. O próprio Neto acabou falando no programa dele hoje na hora do almoço e foi atrás das informações. Luiz Castro foi o técnico do Botafogo no começo da SAF do Botafogo, fez um grande trabalho, mas abandonou o barco. Foi embora no meio do caminho lá para o Oriente Médio. E ele foi demitido do Al Nassr recentemente, mas continua com vínculo contratual, ganhando uma bala federal por mês até junho. Então, Luiz Castro, a questão financeira inviabilizaria qualquer tentativa do Corinthians de trazer, por exemplo, um técnico português que teve um certo sucesso aqui no futebol brasileiro. O Tite é sempre comentado, mas o Corinthians negocia com o Dorival Júnior. É uma questão de tempo para eles ajustarem os detalhes e o Corinthians anunciar o seu novo treinador, Dorival Júnior. Aguardemos, porque no futebol tudo pode mudar no balanço das horas.
É isso, Silver. Daqui a pouquinho eu te chamo para mais notícias do Corinthians. E é claro que esse só podia ser o tema da nossa enquete do dia. Para você, qual o técnico ideal para assumir o Corinthians? Dorival Júnior, Tite ou um outro nome? Reforçando que para participar da enquete aqui é só você entrar no site gazetesportiva.com, deixar o seu voto, que depois a gente vai trazer aqui o que vocês acharam. Mas vou começar com vocês. Meninos, o que vocês acham aí? Dorival, Tite ou algum outro nome que vocês tenham aí pensado no mercado? Zé Paz? Boa noite, Má, para você, para o Salazar, todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, eu acho que se fosse para escolher entre Tite e Dorival, escolheria o Tite. Para mim, o Tite é mais treinador que o Dorival. Ah, mas o Tite na seleção não ganhou a Copa. Não ganhou. E vários outros não ganharam também. Agora, os números do Tite na seleção são muito bons. Claro que você tem ali um jogo contra a Bélgica e um jogo contra a Croácia nesse meio do caminho. Aí você pode questionar o jogo contra a Croácia ali, que é o que eu questionaria. Agora, os números do Tite na seleção são absurdos. Tanto que os outros técnicos que passaram na seleção depois do Tite, nenhum deles conseguiu chegar nem perto. Assim, o Tite é muito bom treinador, ele sabe armar um time, os times do Tite são sólidos e o Tite tem história no Corinthians. Se fosse para escolher um dos dois, escolhe aí que o Corinthians vai trazer. Eu traria o Tite, acho o Tite mais treinador. Agora, pelo que se vê aí, pelo que a gente tem de notícias, parece que vai ser o Dorival, que o Dorival está numa negociação. Mas entre Tite e Dorival, para mim, não tem nem assim que questionar, Salazar. O Tite é muito mais treinador. Eu tô com o Zé. Olha, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o Gazeta Esportiva. Esse outro é complicado, né? O outro é o Ancelotti, então Guardiola. pode ser qual é? Guardiola. Então, É que, né, a gente não consegue pôr todos ali, entendeu? Se for qualquer outro, eu vou ser Guardiola também, no Ancelotti. Ajuda aí, Salazar, ajuda aí. Mas, brincadeiras à parte, eu iria no Tite, sem nenhuma dúvida. É que aí é uma questão de entendimento do que está ao alcance do clube. O Tite está ao alcance do clube? Segundo as minhas apurações, não. O Tite, nesse momento, não virá para o Corinthians. Por causa de dinheiro? Não tem nada a ver com dinheiro. Para mim, pelo que me falaram, questão de projeto, do que o Corinthians pode oferecer nesse momento e também do que o Tite pode ter nesse momento. Até tem uma fonte minha que diz que, muito provavelmente, ele vai para a Arábia. Mas, enfim, o Tite, eu entendo e concordo com a maioria dos torcedores corintianos que eu tenho visto nas redes sociais, que diz o seguinte: o Tite livre, o Corinthians atrás de um técnico, a diretoria, seja lá quem for o presidente, tem obrigação de ir lá e dar uma ligada pro cara. É o maior treinador da história do Corinthians, então Sim. Isso aí é uma opinião, acho que até chover uma olhada. Entre Dorival e Tite, eu prefiro o Tite. Lógico. Eu prefiro o Tite. Eu acho que por isso que eu falei, tô com o Zé, eu voto no Tite. Agora, o Tite vem? Não, segundo as minhas informações, o Tite não virá. É bom o torcedor já ir se preparando, porque deve ser o Dorival Júnior, e se não for o Dorival Júnior por alguma eventualidade, vai ser outro, será que outro, é a nossa opinião. Vai ser ali um outro, que não vai ser o Guardiola nem o Ancelotti, mas não vai ser nem o Tite, nem o Dorival. Agora, sobre o Dorival é muito bom treinador clubes aqui no Brasil. Eu gosto do Dorival. Aqui no Brasil, fez excelentes trabalhos e trabalhos recentes. São Paulo, campeão, fez trabalho bom no Ceará, no Flamengo. Eu acho que a seleção, no Santos, a seleção era um pouquinho demais para o Dorival. Mas aqui nos clubes, no nosso território, com o que a gente tem aqui, o Dorival já fez trabalhos fantásticos e pode fazer um bom trabalho no Corinthians. O Corinthians tem um bom time. Agora, entre treinador, qualidade de treinador, o Tite, para mim, é melhor. O Tite é o melhor técnico brasileiro, se bobear, olha, daqui dos que estão trabalhando na América do Sul, mas técnico brasileiro, o Tite é o melhor, disparado. Eu falo aqui, já falei isso algumas vezes, tem gente que é muito brava com o Tite por causa da situação na Copa do Mundo, mas aí, para mim, é quase uma irracionalidade, porque o trabalho dele foi muito bom de ponta a ponta. Com certeza. Mas ele perdeu 2 jogos na Copa do Mundo, que para mim, ele é o menos culpado naqueles 2 jogos. Para mim, o Tite é o menos culpado nas eliminações para a Bélgica e para a Croácia. Então, assim, e ele fez, agora, os outros estão valorizando o trabalho do Tite na seleção também. Porque lembra quando surgiu aquela história de, só ganha também na América do Sul. É. Olha aí, olha como nós situação estamos tá um pouco penando na América agora, do né? Sul. Sofrendo. Então, assim, bom pra Ô caramba. Silver, volta aqui, que acho que você quer opinar também, é isso? Conta aí um pouquinho. Só para complementar essa informação do Salazar, eu conversei hoje com pessoas próximas, muito próximas ao Tite, e ele tem um plano mesmo de treinar um time no exterior. Talvez até a equipe lá da Arábia
que tem no comando o Jorge Jesus, que pode ser o novo técnico da seleção brasileira, é uma das possibilidades. Mas essa ideia do Tite de ir para o exterior não significaria que ele não pudesse aceitar um convite até mesmo do Corinthians. Aí vai ao encontro do que disse o Thiago Salazar, depende do projeto, depende das garantias, do planejamento, da grana, etc, etc e etc. E tem uma coisa importante também, essa situação do Augusto Melo. Está todo mundo acompanhando. Eu tenho até questionado as minhas fontes. Para vocês, como é que é? Tudo bem? Porque eu não sei. O Dorival pesa isso? O Tite pesa isso? O Augusto Melo está em vias de repente ser indiciado, perder, sofrer um impeachment no mês que vem. Como é que fica o lado do treinador nessa hora? E agora? Eu espero, eu aguardo, eu vou, não vou? Um presidente me contrata mês seguinte, é outro presidente. Eu não sei também até que ponto isso não pesa na decisão deles. Pois é, gente. Você vai ter alguns capítulos aí, vamos ver, porque não deve se desenrolar nesse final de semana, então a gente vai falar muito ainda sobre esse técnico do Corinthians que está chegando. Mas ontem a gente teve a conclusão da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro com a vitória do Cruzeiro para cima do Bahia por 3-0. Então vamos dar uma olhadinha agora como está a tabela de classificação após esse jogão de ontem. O Flamengo aqui é o líder com 10 pontos, é a mesma pontuação do Palmeiras, e fica atrás ali apenas pelo saldo de gols. Em seguida a gente tem Fluminense com 9, enquanto Ceará, Cruzeiro e Bragantino fecham ali o G6 com 7 pontos cada um. Na sequência aparecem Vasco, Juventude, Mirassol, Internacional. O Botafogo é o 11º colocado com 5 pontos, com Fortaleza, Santos, Corinthians, Vitória e São Paulo logo atrás. E aí, gente, na zona do rebaixamento a gente tem Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro e Sport, gente. Sport aí na lanterna, 1 pontinho apenas conquistado até aqui, inclusive contra o São Paulo naquele empate 0-0 na estreia do Brasileirão. Meninos, começando pelo Thiago Salazar, ainda é muito cedo, Salazar, para a gente já pensar ali, ter uma noção de campeão, uma noção quem briga ali contra o rebaixamento? Para mim é muito, muito cedo mesmo. Eu sou daqueles, não sei como é que são vocês, eu nem olho para a tabela no início de campeonato. Sabe, eu já não fazia isso nem antes de ser jornalista, só como torcedor. Não era uma coisa que para mim, cara, o campeonato se terminou em dezembro, 4 rodadas, eu acho que, enfim... Tenho o costume de entender que não é hora de olhar para a tabela de campeonato, a tabela da classificação nesse momento. Mas, acho que alguns clubes têm que entender a própria realidade, a própria condição para mudar um cenário atual. Então vamos dar um exemplo aqui, vai. O Corinthians já foi líder e agora é o 14º ali na tabela, né? Quase todo mundo muito embolado. O Corinthians está preocupado com a posição dele nesse momento na tabela? Não está. Não, tudo bem, ganha os jogos, vai subir e tal. Agora, por exemplo, o torcedor do Sport, que está na lanterna, ele fica, poxa, mas eu não sei se vai mudar muita coisa. O Sport acabou de subir. Você entendeu? Então eu acho que você é regular de acordo com a sua própria expectativa, Zé. Acho que é muito cedo, até porque, por exemplo, o Mirassol, o próprio Vasco, estão na parte de cima lá da tabela, esses clubes não vão ficar lá muito tempo. O Vascão não vai, Zé? Não vai. Eu acho que assim, quem fica de 10º para baixo, todo mundo que fica de 10º para baixo vai brigar algum momento para não cair. Porque fica todo mundo muito perto, são 4 times que caem. Aí você tem, por exemplo, lá embaixo o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não vai brigar para cair, vai sair daqui a pouco. O campeonato é assim, não se perde nas primeiras rodadas e se ganha nas últimas. É o lei de Guardiola. Agora é óbvio que muitos times que estão aí na parte de baixo, tá priorizando uma outra competição nesse momento, tá botando o time A para jogar uma Copa, tá mesclando, e depois vão sair. O Atlético tem um bom time, o Corinthians tem um bom time, não vai ficar aí. E aí você tem times que estão lá em cima, que estão tentando já fazer aquela gordurinha para no final não sofrer, mas que vão oscilar nessa competição, não tem jeito. Então acho que é muito cedo para falar tanto em título quanto em rebaixamento. Mas o Sport não me surpreende, naquela nossa brincadeira aqui das mídias, eu coloquei o Sport como um dos rebaixados. Os times que vêm da Série B já vêm com medo. De não brigar traumatizado. Pra não cair, é traumatizado. Então o Santos aí, meu Deus do céu, tá loucura. Isso é informação. Tá dirigentes do Santos preocupados. Não dá. Não dá para esperar para correr atrás de ponto depois, né? Eu até comentei contigo na redação, não foi? Sim. O Zé ainda falou, não, os caras estão loucos. Eu falei, os caras estão traumatizados lá. Lógico. Eu que não estava na Série B, estou traumatizado. Você imagina o Santos? O seu é pelo excesso. Exato, né? Quantas já, Zé?
5 Série Bs e 4 rebaixamentos. Isso aí é triste, né? Puxado, Mas assim, hein? vocês estão falando da parte de baixo, mas na parte de cima ali que a gente vê Flamengo, que já tá aí, vai começar a 5ª rodada, né? Daquele jeito. Vai rolar aquela briguinha entre os dois, Palmeiras e Pra Flamengo? mim vai chover no molhado. Pra mim, Flamengo, Palmeiras, Inter, enfim, e mais um ou outro. Acho que até o são- Botafogo, Botafogo. mudou, mas vai ficar ali também. Eu acho que o G6 ali vai ser Flamengo, Palmeiras, Inter, Botafogo. Talvez o Atlético Mineiro chegue, não tenho certeza também, mas Corinthians, de repente, brigue ali naquela parte. Mas acho que não vai fugir muito disso de novo neste ano. Estamos indo para uma espanholização aqui. Não, já há algum tempo, né, gente? Flamengo, Palmeiras e mais 2. É sempre isso. é tipo Flamengo, isso, Palmeiras né? e mais 2. Por causa da estrutura, né? Sim, Se prepararam financeiramente agora, meu amigo. colhendo os frutos aí. É E só amanhã já tem, a gente estava falando que acabou a 4ª rodada ontem, mas amanhã já tem a abertura da 5ª rodada do Brasileirão. Só que assim, gente, o destaque é no domingo, porque tem sanção, né? São Paulo e Santos aí se enfrentam no domingo no estádio do Morumbi. O Tricolor chega para esse duelo com o técnico Luiz Subeldia sob forte pressão. Eu vou dizer para vocês que já faz algumas semanas que eu venho dizendo que o Subeldia está sob forte pressão. Todo Se eu não jogo. me engano, o Zé, quando ainda estava lá no setorismo de São Paulo, falava, né, Zé, toda semana mais ou menos é isso. Mas é que agora, de fato, a gente lembra, né? Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, falou no final de semana passado, até o domingo, até o Sansão, o Subeldia vai descer do ônibus com a gente. Ele meio que pôs um limite ali. Marina, Tentou ajudar, né? A frigideira tá aqui, ó. Ó o óleo borbulhando aqui, ó. Não tem jeito, cara. É futebol, ainda mais no futebol brasileiro, é resultado. E aí você tem um Dorival, que tá aí solto na praça. O Casares gosta dele, aí posta fotinho com ele depois que ele sai da seleção. Tudo isso vai criando um clima, aí a torcida num jogo grita é Dorival. Então, assim, tudo Vai ao contribuindo. Subeldia em todos os jogos agora. A minha esposa, que é São Paulina, já tá, pelo amor de Deus, aproveitar que o Dorival tá aí, pra gente já fazer essa troca, não vai pro Corinthians, não. Então, assim, é meio que um termômetro Sabe uma do coisa torcedor. que eu achei engraçada? Engraçada assim, né? É uma coincidência. Lembra o ano passado, né? Quando o Corinthians estava procurando o técnico, Igualzinho. o São Paulo também Correu estava atrás. procurando, foi antes na frente, pegou o Dorival e era um desejo do Corinthians naquele momento Sim. também trazer o Dorival. Será que agora vai acontecer o Agora é o contrário? inverso, né? Agora acho É. que o Corinthians vai pegar antes, eu acho. Olha, aliás, isso também é uma informação de apuração dos bastidores. O Dorival Júnior, o entendimento dele, do staff dele, é de que ele não deveria assumir nenhum clube agora, para não desgastar a imagem. Eu concordo. Acabou de sair da seleção, a imagem desgastada, já vai iniciar um trabalho, sob pressão, tudo mais. Havia esse entendimento. O Santos foi atrás, por exemplo, e nem, não é o momento, tudo bem. Tá certo, tá certo. Só que o Dorival tem um desejo antigo de treinar o Corinthians. Ele nunca treinou o Corinthians, foi sondado e procurado algumas vezes e nunca teve essa oportunidade. A última foi essa que o São Paulo foi lá e agiu primeiro. Então, o que me passaram é, o Corinthians, os dirigentes do Corinthians, eles estão assim meio que tentando convencer o Dorival. O Dorival tá naquela, não era agora, eu não queria ir para lugar nenhum. Só que ao mesmo tempo eu sempre quis ir pro Corinthians. E o Corinthians está lá, então vamos, então muda os seus planos e venha, entendeu? O papo está sendo mais ou menos por aí. Olha, dessa vez eu acho que o São Paulo dormiu no ponto. Eu acho que o Dorival deveria descansar a imagem agora nesse momento. Eu acho. Dá um tempo, vai passar um tempo com a família, com o pessoal, com os filhos, curtir os netos e depois voltar, porque é isso, o cara acabou de sair da seleção, um baita desgaste, super contestado, a seleção, sabe, não andou nas mãos dele, é bem verdade, não tinha o Neymar, tudo bem, mas não andou na mão dele, na Copa América não fez um bom papel. Então, assim, eu, se fosse o Dorival, daria um tempo agora. Agora entra o sonho do cara, o desejo do cara, e aí a gente não pode controlar. É só Eu, se fosse o Dorival, dava uma isso que segurada. por isso. A missão do Corinthians nesse momento é mudar a ideia, o planejamento do staff do Dorival e usar ao seu favor o fato de que o Dorival sempre quis treinar o Corinthians. E ó, para fechar a parte do São Paulo aí do Sansão, a gente sabe que o Caleri não vai estar à disposição, infelizmente rompeu o ligamento do joelho, vai passar por cirurgia semana que vem, não vai jogar Lucas, não vai jogar Oscar, não joga Luiz Gustavo. Então assim, o Luca, né, do Sub-20, foi chamado para os treinos do São Paulo, ele também é uma opção aí. O Zubeldia gosta da molecada. O André Silva e também o Rian que está esquentando o banco aí, quem sabe não ganha aí umas oportunidades, mas o André vai ser titular aí no lugar do Caleri. E, enfim,
Mas vou aproveitar que o Salazar está aqui na bancada para a gente falar do outro lado, né? Para falar do alvinegro praiano, aí, desse clássico de domingo, que o Santos vive algumas indefinições aí, né, Salazar, com relação ao nome do novo técnico também e ao tempo de recuperação do Neymar. Esse sim está descansando a imagem. O Neymar está descansando a imagem dele aí. O Salazar, eu queria saber então de você, né? O que dá pra gente esperar desse duelo por parte do Santos em meio a tantas incertezas? São muitas incertezas, Marina. Eu estava até conversando agora com o Rodrigo Matucci aqui da redação do Gazeta Esportiva, porque o Dorival pode acertar o Corinthians e o Santos tentou o Dorival, como eu disse há pouco. E segundo o Rodrigo, conversou com uma fonte dele que disse que o pessoal foi pego de surpresa lá. Como assim? No Santos. Do que? Não entendi. De perceber o Dorival agora negociando com o Corinthians depois de ter recusado o Santos. Tá. Alguns dirigentes santistas foram pegos de surpresa, segundo a informação aqui do site da Gazeta Esportiva, com isso. Não me pega de surpresa, porque olha a situação do Santos. Alguém assistiu a entrevista do CEO do Santos, o Pedro Martins? Estão assim, em patamares diferentes hoje, Corinthians diferente. e Santos. O torcedor não gosta que a gente fale. É isso Não que eu estou ia falar, falando isso, de o torcedor não instituição. gosta de ouvir, Não mas- estou falando em grandeza de instituição, gente. São duas instituições gigantes. Agora, o momento dos dois é completamente diferente, Salazar. Desculpa te interromper. É isso, é básico. Não é difícil entender a cabeça do Dorival nesse momento. Lógico. Mas, enfim, dirigente, torcedor, às vezes tem a dificuldade de pensar mais com a cabeça do que com o coração e acaba agindo assim. O ponto é, o Santos escutou um não muito obrigado do Dorival, do Tite, do staff do Luiz Castro, do Sampaoli, e agora está nessa situação de efetiva Era isso que eu ia o perguntar. César Sampaio. A intenção não é essa, mas já se fala no Santos sobre essa efetivação. Vamos ver como é que vai ser o clássico. E o próprio César Sampaio não tinha essa pretensão, mas já tem conversado sobre isso, porque pode acabar caindo no colo do César Sampaio e fica difícil para ele também recusar. Ele faz o quê? Larga o tiro? Não conta comigo. Vai ter que acabar assumindo a bronca. Agora, o grande X aí, o grande problema do Santos é que o Santos tem ouvido não de muita gente. E não é por acaso. Quem viu a entrevista do CEO Pedro Martins, que jogou a verdade à mesa, Excelente. debateu ali com o jornalista, de uma maneira até infeliz para mim, do jornalista, falou muita coisa que pode doer no coração do santista, mas falou a verdade. Aquele é o momento do Santos. Se ninguém se conscientizar, o Santos não vai sair desse buraco. E a outra indefinição do caso Neymar, ela continua, de fato, indefinida, porque o resultado do exame do Neymar não foi divulgado ainda. Então a gente ainda não sabe o que o Neymar tem, se é grave, se não é, a gente ainda tem que aguardar. Estou até de olho aqui. Foram 3 lesões, Salazar, desde que ele voltou para o Santos? Não, desde que ele voltou para o Santos, essa é a segunda. Segunda. Uma que ele se recuperou antes de vir, aí a outra ele teve aqui e essa é a segunda agora nesse retorno. Tá. Então a gente vai ter que aguardar. Infelizmente o Neymar ele está fora do clássico, obviamente, e a gente fica nessa expectativa. O que será que aconteceu agora? Por quanto tempo o Neymar vai ficar parado? Será que isso vai influenciar na ideia dele de prosseguir com a carreira, de prosseguir no projeto do Santos? Será que vai influenciar na ideia de renovar o contrato do Santos? Tudo isso a gente vai ter que aguardar, porque vai depender. Uma coisa é chegar agora e falar, Neymar, não foi nada de grave, daqui a 2 semanas você volta. Outra coisa é vir um diagnóstico de que, Neymar, você vai precisar mais de 2 meses parado. Puxa, aí como é que ele vai... Então a gente vai ter que literalmente aguardar sobre isso. O que a gente pode falar é que o Santos não deve sofrer grandes alterações para o jogo contra o São Paulo. Tá. Bom Tempo, Roleiser, Tiquinho Soares, Guilherme e Barreal devem formar ali aquele setor ofensivo do Santos, dos 2 meias, com os 3 atacantes, porque Neymar fora e Soteldo ainda fora. Ainda não está recuperado, só deve voltar semana que vem. Então, esse é o Santos que o torcedor deve imaginar para o clássico. Só rapidinho, sobre o Neymar, diretor, rapidinho. Ele jogou esse jogo agora, esse último, todo remendado, né? Na coxa direita, coxa esquerda, a mão. Então, assim, o que dá impressão é muito triste. Eu gosto muito do Neymar e quem não acha o Neymar um craque, um gênio, tá maluco. Agora, o que dá impressão é que ele tem 1 ano de carreira. 1 ano, que ele vai se preparar, tentar ao máximo aí, unir forças para jogar a próxima Copa e depois esquece. É muito triste, assim, eu acho que a vida social do Neymar atribulada
está contribuindo aí para esse Neymar que a gente está vendo. Infelizmente ou felizmente, o futebol hoje, o esporte de alto rendimento, ele não permite aquela vida que o Neymar leva, essa vida que o Neymar leva. Você vê aí os principais craques, os principais jogadores dos últimos anos, décadas, os caras se cuidaram demais. E acho que o Neymar não se cuidou, por isso chegou nesse final de carreira, por enquanto, que vai dando mostras de ser um último ano de fato de carreira do Neymar, desse jeito aí que ele está jogando. É muito triste pra gente que gosta do Neymar. Pois é, gente, triste mesmo, viu? Já que a gente está falando de Santos, Thiago Salazar aqui, gente, esteve lá no Museu do Pelé para acompanhar uma homenagem ao jogador que mais marcou gols com a camisa do Santos, depois do rei do futebol, é claro. Então, dá uma olhadinha. Futebol, vida e glória. 3 palavras que resumem bem a história de Pepe, uma das lendas vivas do esporte brasileiro e que ganhou uma exposição só para ele no Museu Pelé, em Santos, para celebrar os seus 90 anos de idade. Uma noite realmente diferente. Estou tremendo como se fosse jogar uma decisão de título mundial. É nada mais justo do que comemorar, celebrar, né, essa ocasião aqui. Além de tudo que o Pepe escreveu, toda a história incrível que ele escreveu aqui junto com meu pai, ele também foi meu treinador e foi ele que me lançou no Santos como profissional. Quer dizer, eu tenho esse privilégio e foi ele que me deu essa oportunidade de, dentro dessa história gloriosa que o Santos tem, eu escrever ali 2, 3 linhas modestas também nessa história. A amizade nossa aqui é tipo uma família, né? São mais de 40 anos juntos. Ele ficava me ensinando a bater na bola com os 3 dedos, isso tudo eu sou muito grato a ele pela maneira que eu aprendi a bater na bola. Ele fala que o Pelé não era desse planeta, mas eu falo para você também não é não, porque ponta esquerda fazer quase 500 gols, brincadeira. O que também não é brincadeira é a carreira de Pepe, que foi resumida nesse painel. Os momentos mais marcantes, claro, foram pelo Santos, onde ele marcou 403 gols em 750 jogos. Imagine você ter pelo Santos apenas menos gols que Pelé. Além disso, conquistar tudo pela sua equipe, Libertadores, Mundial, sem falar de 9 taças pela seleção brasileira, incluindo 2 Copas do Mundo. Esse é José Macia Pepe, o canhão da Vila, que agora tem 90 anos de idade e quer muito mais, né, Pepe? Estou muito feliz com essa homenagem para os meus amigos, puxa vida, 90 anos felizes com Dona Léria, 4 filhos, os netos. Enfim, sou um cara legal. E a gente está vivendo um momento maravilhoso. Que vem os 100 anos. Muito feliz. Há 90 anos, daqui a 10 anos eu faço 100 e quero esse pessoal todo aqui outra vez, hein? Estaremos aqui. Grande abraço. Ai, gente, Demais. Pepe é demais. A gente fica até emocionada. É rumo ao centenário, hein, Pepe? Você falou aí há 100 anos, a gente vai estar aí quando o senhor fizer 100 anos também, viu? Esse aí eu não cometi um erro. Eu fui lá e um dia e tirei uma foto com ele. Faz pouco tempo. Pepe, tira uma foto do meu lado. Porque eu entrevistei o Pelé. Você não tirou foto com o Pelé? Dezenas de vezes, eu não tenho um registro. Não, então é mentira. Pois é. Não, ainda bem que tem os textos lá. Ainda bem que tem o jornal impresso ainda. Ó, agora é a vez do José Paes de atualizar a gente aqui as informações do Palmeiras, né, Zé? Conta pra gente aí, tem gente voltando do departamento médico pro jogo? O Palmeiras joga fora de casa, né? Fora, com Fortaleza, né, no domingo, jogo que é às 18 horas e mais 30 minutos. E aí tem o Lucas Evangelista, né, voltando aí, teve um trauma na coxa direita recentemente, mas já está trabalhando aí com os demais companheiros lá na academia de futebol. Pode ficar à disposição aí do Abel para esse jogo. O Palmeiras super bem na temporada, né? Márcio Salazar, todo mundo está acompanhando a gente, principalmente aí nesses últimos jogos, 5 vitórias seguidas, 2 na Libertadores, 3 no Campeonato Brasileiro. O Abel conseguindo dar rodagem, dar minutagem para muitos jogadores. O Paulinho estreou recentemente, jogando também, ele que, a meu ver, num futuro muito próximo será titular desse time do Palmeiras, ao lado de Vitor Roque. Você tem Estevão, você tem o Felipe Anderson se encaixando muito bem nessa equipe, o Veiga para voltar, enfim. O Abel disse recentemente numa coletiva que está atualizando a máquina, né?
E está atualizando muito bem, com peças interessantes. Tia Leila tirou o escorpião do bolso, trouxe o Paulinho, trouxe o Vitor Roque. Lucas Evangelista chegou e agradou demais, especialmente nos treinos. Uma liderança muito forte. Vamos contar um negócio de bastidores? Deve. Um dia a gente estava ali E ele saiu, no né? CT, né? Eu faço o CT do São Paulo, o Zé faz ali no Palmeiras, e eu estava esperando o Zé terminar o link dele ali. E Lucas Evangelista foi atender o pessoal ali fora, né? Que fica ali para pegar um autógrafo. Tá? Ele desceu, estava descalço, mas ele ficou ali com umas 20 pessoas tirando foto e gravando vídeo. Eu achei muito... E o pessoal fala que ele é muito assim, né, Zé? Ele é muito gente boa. É um cara, assim, acima da média, muito gente boa, muito simpático, muito inteligente. Então, eu gostei bastante da entrevista coletiva dele de apresentação, foi bem legal, um cara que se expressa muito bem. E você vê isso dentro de campo, né? O cara é muito inteligente jogando bola, o cognitivo dele é muito acima. Então, é um cara que vai ser muito utilizado, com certeza, pelo Abel nesse restante de temporada agora de 2025. O Palmeiras rodando muito. Você tem o Aníbal voltando também, um cara importante, que foi importante quando chegou. E vai ser um baita jogo, né? O Fortaleza não tá bem no Campeonato Brasileiro, tá dando umas escorregadas aí. Eu vi um vídeo da pressão que o Davi Luiz tomou lá no Meu, aeroporto. você viu? O cara colou ali no Davi Luiz de meião e tudo. Rapaz. Tomou a pressão, enfim, o Palmeiras vai em busca aí da sua 6ª vitória consecutiva e tá bem demais. Eu vou pedir licença para quebrar o protocolo aqui. Diretor, me perdoa, mas acabou de chegar o boletim médico do Neymar. Então, por favor. Oficial, já vou logo fazer uma crítica, né? A assessoria do Santos Maradei. Pelo amor, né? Vamos escrever para todo mundo entender, né? Os caras mandaram um relatório médico aqui que só médico vai entender, mas eu estou tentando aqui decifrar, tá? A informação, inclusive, que a gente vinha trazendo aqui acabou se confirmando. O Neymar teve uma lesão muscular, mas não tem nada a ver com a lesão anterior. Daquela lesão, fizeram um exame no músculo, que ele se lesionou naquele jogo contra o Red Bull Bragantino, e tá tudo certo com aquele músculo, não tem nada a ver com a lesão anterior. Isso é um ponto que tem que ficar claro. Agora, um outro ponto. De fato, ele teve uma nova lesão nesse jogo agora contra o Galo. E a lesão vamos lá, no músculo semimembranoso. Parabéns. Muito bom. Explica, Zé. Parabéns. Explica, você não sabe? Como é que é o nome? Semimembranoso. Semimembranoso. Mas claro ou é que vai dar comprimido? tempo da gente dar um Google, pesquisar, ligar para um médico. Já no site da Gazeta Esportiva todos os detalhes. Estamos aqui ao vivo, a nota acabou de chegar e não temos obrigação de saber onde que é o músculo semimembranoso. Mas da isso. onde? Da coxa? É, na coxa. Tá na nota aqui, é o músculo da coxa, um dos músculos Tem da um grau coxa. aí da lesão? Alguma Não coisa? fala de grau da lesão. Eles falam, quanto à lesão anterior, em outro músculo, não houve nenhum tipo de recidiva. Olha isso aí. Segundo o nosso querido aqui, vamos lá. chileno, Olha pesquisando no Dr. Google, Olha né, aí. gente? Bora. É um músculo ali responsável pela extensão do quadril, na parte posterior da coxa. Essa questão do Neymar, ele quando volta lá do Al Hilal, quando ele vem pro Brasil de volta para jogar no Santos, ele vem na fúria, né? De querer jogar vários Aí jogos. foi o erro, Zé. Pra mim ali Jorge foi os Jesus. 7 jogos seguidos, Exatamente. jogando quase o jogo todo. Pra que, Cara, Jesus sabe, amado? Podia ter dosado no começo, pra ele tá agora ainda. O Neymar era pra estar dosando ainda Exato. da chegada dele aqui no Brasil. Exato. Aí não, quis jogar tudo pra mostrar pro Jesus que o Jesus estava errado, que o Jesus falou um monte de coisa. Então, assim, No fim, foi tava mal certo. administrado, exatamente. Agora você tá dando razão lá, Neymar, pro Jorge Jesus que disse que você não estava apto fisicamente. Exato. Deveriam ter dosado, ido com calma. O Neymar, quando o Santos chega no jogo contra o Corinthians, o jogo mais importante do Santos na temporada ali, O 8º jogo ele jogou. não tava. Não conseguiu jogar. Mas jogou contra o Inter de Limeira. Aí contra- forçaram também pro Neymar já ser convocado pra... Calma, gente. Eu também acho. Pensa na Copa do Mundo. Neymar, você tem que pensar na Copa do Mundo. Olha aí como ele Se vai jogou. jogar agora ou não vai jogar agora, não é o problema. Só que com esse número de lesões, com esse período de inatividade, ele ficou 42 dias fora. O Neymar Olha lá. Esse Gazeta Esportiva é demais, olha lá. Esse aí que é Temos o aí o semimembranoso. Que beleza, hein? Esse é o Se espirrar, músculo saúde. da nova lesão do Neymar. Ou seja, não tem relação com a lesão anterior. É uma nova lesão em um novo músculo e segundo a Eu nem nota, sabia que existia é muito comum esse tipo de lesão em jogadores com
com um alto número de inatividade. Então, é muito comum esse tipo de lesão para jogadores que têm passado pelo que o Neymar Então, já passou. sabendo que ele podia ter esse tipo de lesão, sabe, é pior ainda. Ele vai Sabendo ser- que ele podia sofrer uma lesão como essa, que ele vinha de um tempo de inatividade, tinha que dosar, gente. Aí, com todo respeito ao Neymar, parecia uma múmia jogando lá com um monte de faixa. Era fica faixa feio, na né? mão, é faixa na coxa, é faixa no tornozelo. Não dá, cara. E agora é assim, o Santos diz que ele vai ser reavaliado periodicamente para um acompanhamento e novas definições de tratamento. Tá. Ou seja, vão avaliando e vão vendo que tipo de tratamento Ou seja, ele não vai há prazo precisar. nenhum aí pra não gente há saber prazo, do não há retorno. prazo. Mas, gente, ó, vocês que vão estar ligados no Mesa Redonda no domingo, vai ter uma matéria do Salazar sobre o Neymar lá, muito especial, viu? Mas a gente tem que voltar... Já nem sei se vai ter mais. Será que... Bom. Mas vai ter, Não sabia gente. que ele ia se lesionar de novo. Vai ter, fica tranquilo, vai ter. Vai ter, Chile, vai ter. Vai ter. Rogério Barolo e Jean Cheira. É isso aí. E vai ter a matéria do Neymar. Ó, voltando pro Palmeiras aqui, gente. Vamos lá. Voltando pro Palmeiras aqui. Obrigado, Salazar, pelas informações. Domingo, o Palmeiras tem esse jogo que o Zé tava falando aí contra o Fortaleza, que não tá tão bem aí fora de casa pelo Brasileirão. Às 6h30, né, Zé? 6h30. O jogo do Palmeiras lá no Castelão. E o capitão Gustavo Gomes falou aí dessa partida. Então vamos ouvir aí o zagueirão do Palmeiras. Temos que seguir da mesma forma. Agora temos outro jogo difícil fora de casa, mas conseguindo a vitória, somando até 3, é melhor. Você consegue conviver melhor com as viagens, com estar fora de casa. Então temos que seguir da mesma forma, encarar o jogo com muito otimismo também de fazer um bom jogo e buscar os 3 pontos. Não, sempre foi difícil jogar lá, um campo difícil, clima também bastante complexo, então temos que focar em trabalhar, recuperar o corpo também que está muito pegado, recuperar bem e fazer um grande jogo. Já hoje o professor Abel já começou a trabalhar, preparar o jogo do domingo, então estamos bem, trabalhando sempre com muita humildade e tentar conseguir mais uma vitória. É isso aí, gente. Jogo importante para o Palmeiras fora de casa. Mas, ó, antes da gente voltar a fazer aí um contato com o Alexandre Silvestre lá no Parque São Jorge, eu quero saber como que o nosso querido Alberto Helena Júnior viu a queda do Ramon Dias no Corinthians. Tá na hora, então, do quadro Olhar de Mestre. Oi, Marina Vela. Pois é, né? Caiu mais um treinador, dessa vez o nosso querido Ramon Dias, do Corinthians, que na verdade nem foi ele, né, pelo jeito. Foi também a maneira como o time está jogando, nada disso. Parece que houve um desentendimento entre o filho dele, o Emiliano, e os jogadores e tal. O Corinthians achou melhor se livrar do treinador atual e talvez levar o Dorival Júnior para lá, parece, ou o Tite. Olha, não faz nenhuma diferença, viu? Os treinadores brasileiros e argentinos e portugueses que estão por aí, todos eles são escravos do medo, jogam futebol mais preocupado em não perder do que em ganhar. O futebol brasileiro ficou uma chatice de se ver. Mas, em todo caso, vamos esperar para ver se isso muda alguma coisa na trajetória do Corinthians. Um beijo, linda. Um beijo, mestre. Feliz Páscoa para o senhor. E vou chamar aqui de novo o Alexandre Silvestre, né, Silver? Volta aqui, então, porque já estão falando de renovação aí do contrato do Memphis Depay, é isso? Esse assunto foi comentado logo depois do título do Campeonato Paulista, mas não para, né? Não para. Recebi uma outra confirmação, claro que eu já tinha essa informação que eu passei na primeira entrada de outras fontes, mas agora uma fonte também de primeiríssima grandeza dizendo que o Corinthians negocia sim com o Dorival, como já noticiamos, como muitos colegas estão falando, mas que o Corinthians também tem uma conversa com um segundo nome, porque vai que o Dorival não topa, né? O Corinthians precisa apresentar um técnico. Orlando, que é o técnico do Sub-20, vai comandar interinamente o Corinthians amanhã contra o Sport, o Orlando Ribeiro, que é um ex-jogador de futebol que trabalha na base do Corinthians, o técnico do Sub-20. Mas respondendo a sua pergunta sobre Memphis Depay, o Memphis Depay tem contrato com o Timão
por mais 1 ano e pouquinho. O contrato dele vai até a metade de 2026. Foi questionado na zona mista depois do Corinthians perder para o Fluminense se ele está contente, se ele vai esticar esse vínculo com o Corinthians. E pelo que respondeu o holandês, vai depender. Vamos conferir. I have one more year here until the World Cup. When I signed here, before I signed here, there were a lot of things that were told, like, you know, and I think that, of course, I love to be here. I want to extend here, but also the things have been said that we need to strengthen the team, you know, and I hope Corinthians focus on that. I think we need more experienced players who read the game. And who can teach the young players, because we have really some quality young players in the team, but with more experienced players in the team as well. I'm sure that we're gonna improve our football and improve the results. Bom, daqui a pouco eu volto com mais Corinthians e mais um trechinho da fala de Memphis Depay para vocês, já projetando o próximo jogo amanhã na Neoquímica. Beleza, Silver, obrigada. Eu queria uma coisa rápida de vocês. Para mim, Memphis Depay. Não, a minha pergunta, Salazar. Memphis Depay, derrubou o técnico ou não? Ah, eu não tenho nenhuma dúvida que a declaração dele influenciou, pesou na decisão. Ajudou, né? Ajudou legal, né? Proteger não protegeu. Não, ele falou, ó, isso aqui, ó. E falar que a opinião dele vai não daí, falar diretoria. que a opinião dele não pesa também é mentira. Uhum. Então, não tem como descartar, tirar ela de contexto, né? Não tem como dizer que não tem influência nenhuma. Claro que tem. O que você ia falar? Sobre o quê? Não, aquela hora que eu cortei. Não, eu pensei que a gente ia comentar sobre o que o Memphis Depay disse na sonora que mostramos agora. Ah, renovação de contrato. É cedo? Não é cedo? Eu acho muito cedo para falar sobre isso. Há mais de 1 ano falta. Eu acho que se houver a possibilidade de renovar com o Memphis, acho que tem que renovar, né? Um grande jogador, é um cara Eu acho muito também acima que da média. não tem que renovar. Você acha que não tem que renovar? Ih, temos uma discordância Por estes aqui. valores? Ah, sim. Não. Os valores estão aí, né? Não. Agora, a qualidade técnica, sobra. Sobra Demais. Depois de 4 anos sem disputar uma divisão do Brasileirão, a nossa querida Portuguesa está de volta. Disputou, né, a Copa do Brasil agora, acabou caindo, mas está de volta na Série D. E a Lusa está confiante, viu? Fica de olho aí na reportagem. A Série D do Campeonato Brasileiro está prestes a começar e quem volta a figurar entre os clubes participantes é a nossa Portuguesa, após 4 anos fora. Depois de fazer uma boa campanha na fase de grupos do Paulistão, a Lusa teve 1 mês e meio para se preparar para a disputa. Nos preparamos bastante nessa intertemporada, voltado para adaptar algumas coisas do nosso modelo de jogo que foi visto no Paulista, para que a gente pudesse agora na Série D iniciar forte a competição. Fizemos 4 amistosos, tivemos tempo o suficiente aí para preparar bastante para estrearmos bem na competição. Estamos assumindo, né, que nós somos sim grandes favoritos até, né, da Série D, e isso não tem problema nenhum de assumir, porque a camisa pede isso, né? Se a gente quer esse regresso à Série A, nós precisamos assumir sim que nós temos essa responsabilidade. A estreia acontecerá neste sábado contra o Boa Vista no Rio de Janeiro. E mesmo com a vaga da competição já garantida para 2026, a briga é uma só. Pelo título. A gente está brigando para ser campeão da Série D. A gente não é mais o time que vai dar desculpa porque isso não deu certo, que vai dar desculpa porque aquilo, que vai estar feliz porque empatou. A gente é um time agora que tem que criar essa mentalidade vencedora. E é isso que a gente está fazendo. É um compromisso de cada atleta que veio para cá. Honrar, né, essa camisa que a gente está vestindo e colocar onde tem que estar no devido lugar, né, que é possivelmente na Série D para a Série C, CB e B e A. Eu acho que todo atleta que veio para cá tem que ter esse compromisso, tem que ter isso em mente. É uma coisa que a gente já vem martelando já na cabeça, é uma coisa que a gente já vem implementando aqui. E nesta semana, a SAF da Portuguesa deu uma boa notícia para o torcedor. A reforma do estádio do Canindé, prevista para este ano, foi adiada e o clube vai jogar a Série D no emblemático palco de tantas histórias da Lusa. A gente entendeu que era importante para o nosso acesso, que era importante para a condição de jogo do nosso time, que era importante para trazer a torcida mais perto
Enfim, a gente acabou decidindo que era a coisa que tinha que ser feito, mesmo sabendo que isso vai demandar alguma obra, vai demandar trabalho da nossa parte e atrasar um pouco a obra, que agora vai começar em outubro. Mas a gente entendeu que era o mais importante para fazer parte dessa mentalidade vencedora. A gente sabe de todo o contexto que envolve o Canindé, né? De tudo que já foi conquistado ali dentro, né? Dos grandes jogadores que já passaram. Então, para a gente é uma honra, né? Poder jogar no Canindé, poder fazer parte disso. E a gente espera que isso seja um fator muito importante e decisivo na nossa campanha, né? Ser muito forte dentro de casa, com o apoio da nossa torcida. Espetacular essa matéria da Marina Buffon. Gostou, Marina? Eu amei, Mas gente. era você Melhor mesmo? repórter. Eu não vi você lá. Pode ser IA, isso aí, não. Pois é. E aí, gente, a Lusa de volta para a Série D, bom, né? Bom demais. Sempre legal, né? A Legal gente pra torce caramba. pro retorno da Portuguesa, né? É um time muito especial aqui pra gente de São Paulo. Tem uma história muito grande, muito bacana. Eu torço pra Portuguesa porque, poxa, os jogos lá no Canindé são muito legais, tal, aquela resenha. Eu torço Só pra não me Portuguesa. coloca pra cobrir, porque no assim? único jogo deles da Copa do Brasil, Ah, eu fui você- e a Portuguesa foi eliminada Porque no você é pé frio. Porque o Você senhor é o pé frio. não a É Portuguesa, isso, o gente. senhor. É isso aí que Ah, acontece. Pô, tô falando, me põe pra cobrir, só isso. Ou seja, tá torcendo, Tô torcendo pra pra nossa Portuguesa, portuguesa, pô. gente. Vamos pro resultado da enquete, então? A gente perguntou pra vocês qual o técnico que deve assumir aí o comando técnico do Corinthians. E por... Cadê, gente? Cadê o resultado aí que eu não Aí, tô vendo? 52%. Aonde? Dorival 52%? Ah, tá. Olha, eu tô perdida. 52% para Dorival Júnior, Tite com 28% e o outro, que a gente não sabe quem é aí, com 20% dos votos aqui. Pô, Tite bom. 28 O pessoal tá com o coração Tá, duro, o né? coração Tá com tá ranço. machucado. Nossa, o corintiano guardou mágoa. machucado. Guardou mágoa, gente, mas tá tudo certo. Vamos chamar de novo o Silvestre aqui para trazer, né, Silver, aquela outra sonora que você comentou e também falar dessa preparação do jogo de amanhã contra o Sport. E mais uma quentinha para vocês. O Ramon Dias e o Emiliano foram nesta tarde, agora há pouco, no CT do Parque Ecológico e se despediram dos jogadores, dos funcionários após os 8 meses de trabalho. Antes da demissão e depois da derrota para o Fluminense, o Memphis Depay, nessa entrevista forte, falou a respeito do que precisa melhorar no entendimento dele em relação ao esquema de jogo. Eu sei que o corintiano tem essa pecha de gostar de sofrer, ganhou suado, sangrando, com sofrimento, mas o Memphis parece que não curte muito essa adrenalina, não. Fala aí, holandês. We need to focus on the plan, how to improve, to play. Once again, I think this team potential, we can do better. The players are willing to work hard, to sacrifice. But yeah, we have to create more chances. So to study and train and practice and learn how to create chances, you have to have an idea. You have to have consistency. And this team, in my opinion, we don't have consistency. So in the final third, sometimes we just cross the ball. We cross the ball, but that's not how you're going to create chances, in my opinion. O Memphis chegou a dizer que não dá para jogar sempre com o revólver apontado na cabeça, com a corda no pescoço, nessa questão de sofrer muito para conseguir vitória, para manter um resultado, como por exemplo na primeira final do Campeonato Paulista, fez o gol, mas teve de sofrer muito para manter o resultado. Enfim, o Orlando Ribeiro será o técnico interino, como eu disse, o técnico do Sub-20, enquanto o Timão não define a contratação, muito provavelmente do Dorival Júnior, com um plano B na manga. Então vamos a uma provável escalação do Corinthians, lembrando que o Martínez, que foi reserva no outro jogo, entrou e tomou o terceiro amarelo, está suspenso, e que o Mateuzinho também está suspenso, vai cumprir a automática. O Maná
ele pode até ser o lateral, porque é o lateral direito que sobrou, mas no último jogo, por exemplo, sequer ficou entre os reservas. Então, eu vou apelar pro Léo aí na lateral direita, mas a provável escalação com o Donelli, o Maná na lateral direita, o Félix e o Gustavo no miolo de zaga com o Andileri na lateral esquerda, o meio-campo com Ranieri, Bidon e o Carrilho, na frente Romero, Yuri e Memphis. E eu acho que dessa vez o Memphis não vai voltar muito para construir, não. Acredito que ele vai jogar na dele um pouco mais perto da área, mais pelo lado esquerdo, ora variando ali com o Yuri, caindo por dentro como centroavante. Vamos ver, o jogo é contra o Sport, amanhã, 4 da tarde na Neoquímica Arena. Expectativa minha, pelo menos de 40 mil de novo, para continuar somando nesse recorde de mais de 30 jogos seguidos com públicos superiores a 40 mil pessoas. O Corinthians, que tem só 4 pontos, está um pontinho acima da zona do rebaixamento, mas é bem começo de campeonato. Isso ainda é uma questão que vai se transformar ao longo das rodadas. O Corinthians é o 14º colocado no Brasileirão. Michele precisa se reabilitar. Michele não, Marina, perdão. Imagina, Silver, tá tudo certo. Bom retorno para você. Feliz Páscoa, tá? Ó, agora eu quero saber de vocês aí, então, dessa escalação. É isso mesmo, né? Acho que não tem muito mais... Eu acho que não. Sinceramente, esse time do Corinthians só jogou, como o Memphis disse ali que gostaria que jogasse, quando jogou no 4-4-2 com um meio e 2 atacantes. O Corinthians se deu bem assim, jogou bem dessa maneira. Jogou como o Memphis ali disse que gostaria que jogasse. Todas as vezes, inclusive ano passado, nas semis da Copa do Brasil, da Sul-Americana, e nesse ano que o Corinthians inventou o 4-3-3 sem um meio armador de preferência, o Corinthians sofreu. Ah, mas na primeira final do Paulista, a primeira final do Paulista é um caso à parte, atípico, em que o Corinthians resolveu mais correr e morder para sair vivo do que jogar bola. Isso não vale, por exemplo, um campeonato de pontos corridos que você vai ter que propor, que você vai ter que sair para jogar. Então, para mim, o Corinthians tem que voltar ao que sempre deu certo com este elenco. O Corinthians ele tem um bom time, mas, a meu ver, o sistema defensivo ele deixa um pouquinho a desejar em muitos momentos. Não tem muitas peças de reposição. Quando grandes titulares desse time não podem jogar, o Corinthians sofre muito, sofre quando o Hugo não joga. O Garro é um jogador que, quando não joga também, cria-se ali toda uma polêmica. Quem que vai jogar, quem que não vai. O Coronado não ajuda também. O Coronado não ajuda, exatamente. O Thales, quando machucou. tem a oportunidade, não consegue. Enfim, é um bom time titular, mas que quando falta um ou outro, aí já dá problema. Exato. A gente não vai poder falar muito, só fica aqui um Feliz Páscoa para vocês, agradecimento aos meninos aqui da bancada e fique agora com o Jornal da Gazeta e a gente se encontra no Mesa Redonda. Tchau.